pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula diferente. Eu, professora Graziela, juntamente Comigo, professora Amanda. estaremos trabalhando com vocês a partir do que foi trabalhado na aula anterior, mostrando um pouquinho dos impactos do iluminismo, não só na Europa, mas também em outras partes do mundo, como na América. Nós vimos na aula passada que o iluminismo foi um movimento cultural filosófico que prezava pelo uso da ciência e da razão. E que os princípios básicos advindos daqueles filósofos eram o direito à liberdade, o direito à vida, à propriedade e a essa emancipação de um governo único e centralizado. Com base nisso, essas ideias se espalharam pelo mundo todo. Muitas pessoas aqui da América, muitos filhos de colonizadores, pessoas que eram mais bens de condições financeiras, iam para a Europa para estudar. Por irem para a Europa, tinham contato com essas ideias e traziam elas de volta para a América. Isso influenciou, como nós vimos na aula passada, muitos movimentos durante o período lá na própria Europa e aqui na América também. Hoje nós vamos comentar sobre alguns deles para entender um pouco como que isso tudo vai impactar no processo abolicionista brasileiro. Primeiramente, é legal entender que essa influência do iluminismo começa lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, quando, sob a influência dessas ideias iluministas, as 13 colônias se voltam contra a Inglaterra a fim de proclamarem sua independência e, baseado nesses princípios iluministas, vão dar origem à primeira Constituição. Lembra lá da importância do uso das leis que nós vimos na aula sobre o iluminismo? Vão fazer a divisão dos poderes, proposta por Montesquieu, e também trazer para dentro da América as ideias do liberalismo econômico e da liberdade do indivíduo. No caso do Brasil, nós temos essa influência bem forte, principalmente na região que a gente vive, Minas Gerais. Por quê? Porque essa região era a região mineradora. Então, as pessoas que viviam aqui, a gente tinha muitos intelectuais, eles começam a ler várias coisas. E esses escritos lá da Europa, os escritos iluministas, vão chegar aqui. E eles vão estar antenados, principalmente com a questão da ideia de liberdade. E nós vemos que a dificuldade que eles estavam vivendo nesta época, neste período, eram as leis, eram as regras. Então, por exemplo, havia um imposto sobre o ouro, que era muito caro. Isso deixava eles bem revoltados. A rainha de Portugal, Dona Maria, ela criou várias limitações. Por exemplo, não se poderia produzir e fabricar nenhum material manufaturado, porque a ideia era que o Brasil continuasse comprando de Portugal. Então, todas essas questões, a proibição de ler jornais, livros, que traziam essas ideias revolucionárias, fez com que algumas pessoas da época, chamada posteriormente de inconfidente ou conspiradores, porque eles vão conspirar contra a coroa, eles vão o quê? Desejar criar uma república. Eles vão desejar a liberdade. E esse é o resultado principalmente da independência e da influência dos Estados Unidos. Então, a partir daqui, nós podemos ver que esse ideal de liberdade, ele não vai ser apenas político, mas ele também vai resultar, igual nós vamos ver depois, numa liberdade social. Para falarmos um pouquinho sobre a questão iluminista, dessa ideia de liberdade e da abolição, vamos falar um pouquinho da Inglaterra, que na época era uma região já industrializada, poderosa, e ela já tinha um contato muito grande com o Brasil e com outras regiões. Qual que era a ideia da Inglaterra? Ela deseja que todos os lugares, que todos os territórios que ainda existe a escravidão, que aconteça a abolição. Aí eu pergunto para vocês, qual era o interesse da Inglaterra? Por que ela estava defendendo o fim da escravidão? Uma das questões é muito simples. Como nós temos a Inglaterra como uma grande produtora, de materiais inúmeros, a intenção dela era o quê? Se naquela época o maior número de pessoas, se a gente considerar o Brasil,
muito das pessoas eram escravas, como que eles iam vender para os escravos que não recebiam nada? Então a ideia da Inglaterra era o quê? Conseguir que todos os territórios acabassem com a escravidão e, consequentemente, uma das estratégias dela era aumentar o número de consumidor e, consequentemente, acumular mais riquezas. Ainda na década de 1820, né, de encontro aí com o que a professora Grazi disse, a Inglaterra tenta negociar com Dom Pedro aqui no Brasil para que a escravidão fosse cancelada, anulada, deixasse de existir, tendo em vista aí que pessoas livres eram pessoas compradoras e a Inglaterra vivia o auge da industrialização. Alguém de vocês já ouviu aquele ditado para inglês ver? É bem dessa ideia que surge o ditado, de algo que eu finjo que faço, mas não faço. Dom Pedro fingiu com um acordo ainda na década de 1820 que deixaria de existir a escravidão no Brasil, mas isso nunca foi levado de fato. Passaram-se alguns anos, em 1845, a Inglaterra sanciona uma lei, a Lei Bill Aberden, que proibia o tráfico negreiro na porção sul do nosso planeta. Ou seja, eu não poderia mais tirar escravos aqui da África e levá-los para outros lugares. Como que isso funcionava? A Inglaterra, que era a dona de uma marinha extremamente forte, poderia parar qualquer navio, apreendê-lo e devolver e retirar esses escravos desses navios. Essa primeira lei se torna aí a primeira pressão da Inglaterra para o processo abolicionista, não só do Brasil, como de outros países aqui da América do Sul. Agora vamos falar de uma lei brasileira. Como vocês estão vendo aqui, Lei Eusébio de Queiroz de 1850. A partir dessa lei, com as pressões da Inglaterra, o que vai acontecer? Realmente o Brasil não vai poder pegar escravos da África e trazer mais para o Brasil por meio do tráfico negreiro. Qual que vai ser a dificuldade aqui no Brasil? Mão de obra. Onde eles iam encontrar mão de obra se não poderia trazer mais escravos? Essa era a grande questão. Vai começar então a ter uma relação entre as províncias, ou seja, os escravos, por exemplo, que existiam lá no Nordeste, vão ser trazidos para o Sudeste, logicamente a preços mais caros, né? E a gente vai ter um tráfico agora intraprovincial, dentro do próprio Brasil, né? E isso vai deixar principalmente os donos de escravos, os fazendeiros, muito revoltados com essa questão. Passado algum tempo, no ano de 1871, a gente tem a segunda lei abolicionista. Como podemos perceber, o processo de abolição ele é um processo lento, gradual e vagaroso mesmo aqui no Brasil. A lei do ventre livre, como a própria palavra remete, está ligado aos filhos dos escravos. Até então, antes de 1871, qualquer escravo que tivesse um filho, automaticamente seu filho também era escravo. A partir do sancionamento da lei em 1871, os filhos dos escravos nasceriam livres a partir dessa data. Pode parecer legal, mas não era tão simples assim. Essa liberdade só viria aos 8 anos ou aos 21. E aos 21 não teria nenhum tipo de indenização ao fazendeiro e aos 8 anos o governo indenizava o fazendeiro por ele estar libertando o escravo, filho, né, daquela mãe escrava. Lembrando que o ventre era livre, a mãe continuava escrava. Algum tempo depois, igual a professora Amanda está falando, gente, vocês percebem que é bem lenta mesmo a criação dessas leis. Por quê? Imagina só se de repente falasse assim, acabou a escravidão. Os escravos eram a mão de obra do Brasil, eles construíram o Brasil. Como que eles iam fazer? Então, por isso que vai ser bem vagaroso mesmo. Então, nós temos em 1885 a Lei dos Sexagenários. Então, essa lei, o próprio nome já remete, né? Todos os escravos com mais de 60 anos
eles seriam livres. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Imagina um escravo, né, mais velho, né, sem dinheiro, sem onde morar. Como que ele ia sobreviver? Então, muitos desses escravos, mesmo libertos, eles preferiam continuar nas fazendas ou com seus antigos donos para pelo menos eles conseguirem sobreviver, tá? Outra pergunta interessante é, quantos chegavam aos 60 anos? Nem todos naquela chegavam. vida cruel, com maus tratos, com precariedade de alimentação e moradia. Consequência de todo esse processo, ao longo aí de quase 40 anos, o Brasil vai construindo o movimento abolicionista. Pressionado por abolicionistas, que logo mais a professora Grazi vai mostrar alguns para vocês, pressionados pelas revoltas dos escravos, que não assistiam passivamente tudo isso acontecendo e os maus tratos que recebiam. No ano de 1888, no dia 13 de maio, foi sancionada a Lei Áurea. Quando eu digo sancionada, quer dizer que a princesa Isabel, a tão famosa princesa Isabel, assinou, no dia 13 que a lei valeria. Mas é importante pensarmos que essa lei, ela é consequência de disputas calorosas ao longo de todo esse processo e que ela foi votada em um parlamento, aprovada nesse parlamento, para depois ser sancionada aos escravos. Fica então aquele questionamento. No dia 13 de maio, a escravidão passa a não existir mais. Mas e os escravos? Como que eles vão ser inseridos na sociedade? No dia 14 de maio, as pessoas iam olhar para eles e achar que eles não eram mais escravos? Tratá-los como pessoas comuns? Como não escravos? Então, todo esse processo e tudo que está junto com o processo nos leva a pensar em como o negro foi inserido na sociedade brasileira, a contribuição desse negro para a sociedade brasileira e a marginalização do negro na sociedade brasileira. Então, pessoal, nós vimos o quê? Que o processo da escravidão, da abolição, vai ser lento e gradual, igual a professora Amanda falou. Foram os vários fatores, pressões inglesas, as leis que vão sendo criadas paulatinamente, mas nós vamos ter também um grupo de intelectuais, e quando eu falo intelectuais, eu não estou falando apenas de brancos, mas também de negros, que vão se destacar na luta, pelo ideal abolicionista no Brasil. Eu trouxe, como eu estava falando para vocês, alguns abolicionistas que se destacaram nesta época. Se vocês observarem aqui, nós temos José do Patrocínio, era um negro, filho de um padre com sua escrava. Ele seguiu seus estudos da farmácia, mas ele se destacou principalmente como jornalista. E ele vai utilizar esse meio de comunicação em prol da libertação dos escravos. Nós temos também Luiz Gama, que também era negro, e ele se destacou também, principalmente na questão de jornais, de escritas, falando sobre o fim da escravidão, da necessidade de acabar com a escravidão. E por último, nós temos uma mulher branca, Chiquinha Gonzaga, que no período ela se destacou por ser uma grande musicista. E o que ela fazia? Ela pegava as suas músicas, vendia e usava esse dinheiro para conseguir a alforria de alguns escravos. Então, se a gente observar, igual eu falei, nós vamos ter o quê? Vários fatores que vão auxiliar nesse processo abolicionista. Mas eu acho assim que o principal fator, e a gente não pode esquecer, foi a resistência escrava. Ou seja, desde o momento que os escravos saíram lá da África, eles já estavam fazendo movimentos de resistência. Ora suicidando, chegando aqui, fugindo, indo para os quilombos, demorando para fazer o trabalho, fazendo revoltas às escondidas. Então, esse processo que nós vimos das leis, das pressões, da luta dos abolicionistas,
a gente não pode esquecer que o fator principal foi o próprio escravo, que é interessante a gente pensar, porque quando a gente fala em relações de poder, a gente pensa o seguinte: o senhor fazendeiro lá, ele estava mandando, ele estava castigando. Mas isso significa que o escravo aceitava? Era subserviente? Era obediente? Não, ele era resistente. E aí a gente não pode esquecer que a resistência ela acontece de várias formas. Ela acontece por uma ação, ela acontece pela fala, pelo pensamento e pelo sentimento. E graças aos escravos, eles conseguiram a liberdade. Porém, igual nós vimos, após a abolição, muitos continuaram ainda marginalizados da sociedade. Importante pensar nos impactos da abolição da escravidão brasileira. Se a gente voltar um pouquinho e repensar como era a sociedade brasileira da época, a professora Grazi comentou: a mão de obra que movimentava, construía e financiava o Brasil era a mão de obra escrava. Principalmente a mão de obra escrava utilizada nas fazendas. Nesse período do final aí do Segundo Reinado, principalmente as fazendas de café aqui no Sudeste. E ao libertar esses escravos, mesmo que eles ainda estivessem marginalizados, a grande maioria vai querer a sua liberdade. E como vai ficar essa mão de obra? Óbvio que isso não deixou os fazendeiros felizes. E vai ser uma das bases do tripé do Segundo Reinado que vai cair, levando aí ao ano seguinte, pouco mais de um ano depois da abolição da escravidão, a proclamação da República Brasileira. Porque sem a força dos fazendeiros, que eram a base do governo de Dom Pedro II, não seria fácil sustentar essa ideia de império, o que acarretaria aí no ano de 1889 na proclamação da República Brasileira. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Nos vemos na próxima aula. Até breve.